Oi, pessoal, vamos dar sequência aqui aos painéis. Antes disso, lembrar que os workshops estão abertos para quem tem direito no seu ingresso. Quem não tiver, pode comprar avulso também na porta. Só se direcionaria para o nosso banner escrito workshop. Também temos nossas consultorias Ableton Live. Quem quiser se interessar por fazer uma consultoria particular, também pode ir lá e se inscrever também e agendar a sua consultoria. Daqui a pouco vamos ter o Demo Drop Speed Coach também a partir de 2 horas. E vamos dar sequência aqui também ao nosso próximo painel. Além do mainstream, a importância das cenas alternativas com Annie B, Lafitte, Lísia e mediando Marian Flow. Alô? Estou com o microfone aí? Tá? Ok. Bom, vamos começar. É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu queria ressaltar a importância de um evento como esse, né, para a cena eletrônica, a importância da gente trocar cultura e informação, além da música, além do entretenimento. E parabenizar os parceiros da IMEC por essa iniciativa e todo mundo que está aqui com a gente, né? Hoje eu, além de DJ, produtora, empresária, também sou instrutora da IMEC. Isso para mim está me trazendo uma grande realização, né? Essa troca com a nova geração e os novos talentos, porque eu não posso nem dizer nova geração, né? A última aula que eu dei lá na IMEC tinha um aluno de 14 anos e um de 54. Então, assim, a gente não tem barreiras, né? Nunca é tarde para você começar, para você ir atrás dos seus sonhos. E eu acho que a música eletrônica tem essa coisa da diversidade, da pluralidade, e que traz isso para a gente, né? Então, gente, bem-vindos aí. Eu estou aqui com essas 3 mulheres maravilhosas, né? Que eu tenho o prazer de estar aqui hoje, e também do protagonismo cada vez maior das mulheres na cena eletrônica, né? Quando eu comecei em 99, ainda era um pouco restrito esse espaço. Eu comecei como residente da Bunker, que foi um clube lendário no Rio de Janeiro. Hoje em dia a gente tem o The Edge, né, que está trazendo muitas coisas boas para a gente, né? Todo o trabalho que o Renato faz na cultura alternativa. Eu acho que o nome desse painel, eles até ficaram na dúvida entre botar alternativo e underground, porque quando a gente fala em underground, muita gente pensa como uma coisa meio trash, assim, meio, né? Que nem sempre é uma coisa, né? E o underground, o alternativo, ele pode ser muito bacana e ele é fundamental, né? Eu acho que para existir a cena mainstream. Então, eu queria começar para vocês se apresentarem também, dar as boas-vindas aí, falar um pouquinho da carreira de vocês, cada uma, e a importância, né, da cena alternativa aí para a nossa história. Bom, boa tarde. Eu sou Annie B, de Aracaju, Sergipe, Nordeste. Estou no mercado da música eletrônica há 18 anos, 15 como DJ, então eu digo que eu tenho essa visão 360 porque eu comecei nos bastidores, né? Inclusive, conheci a Marian, enfim, no comecinho de tudo. Já trabalhei para Tropical Beats, né, como booker, enfim. Fizemos lá a base Nordeste e fui me desenvolvendo artisticamente para chegar a representar a maior região do país, né? Estamos falando do Nordeste com 9 estados, e eu sou do menor estado do Brasil, né? De Sergipe. Isso mostra que, para todos que às vezes acham que não conseguem oportunidades, enfim, fura a bolha, corra atrás, se mostre, chegue junto, não espere acontecer, faça, que as coisas vão se desenvolvendo, né, com paciência. Hoje eu tenho na minha trajetória nomes como Universo Paralelo, Experience, The Edge, Playground, Café de la Musique, Café Del Mar, enfim, grandes labels, né, com grandes artistas, né, de fã a colega. Sim. Né, então, assim... NB, você é uma grande guerreira e mostra que, né, tamanho não é documento, e que quando você faz com verdade, com amor, tudo é possível, né? Quebrar barreiras e fronteiras. E eu sou mãe há 11 anos, né? De 15 anos de carreira, eu sou mãe, né? Há 11 anos. Isso também mostra, né, que nós mulheres sabemos que, além da questão
né, de diferença de oportunidades, enfim, não vou nem chegar por esse viés. Tem a questão pessoal, né, que a gente não se dedica 100%, né, à carreira, né, quando a gente tem essa questão familiar, né? Mas isso só mostra que, independente de qualquer coisa, se você realmente tem sua dedicação, sua força de vontade, você vai além. Então é isso, tem que vir de você, né, a sua iniciativa. Estamos aqui para desenvolver vocês cada vez mais e quebrar essas barreiras. Isso aí, gente. Bem, eu sou a Lafite, estou aqui representando a Onda, que é uma festa, acho que foi uma das festas icônicas aqui do Rio de Janeiro durante 10 anos. Eu fiquei triste de saber que essa onda estourou. Acabou, A onda agora acabou. Foi a última onda agora no Carnaval, a onda... Vamos sentir saudade dessa onda. Foram 10 anos, né, de atividade. Eu toquei nela somente 5 anos, para vocês verem, né, que nunca é tarde. Eu comecei a tocar com 39 anos. Já dividi o line-up ali na Onda com gente super bacana, com Paramida, com Running Hot, Palm Tracks. Teve uma festa icônica da Onda do Palm Tracks, que você estava lá. Eu estava lá. Que a gente teve o lugar cancelado, e a gente teve que arrumar um lugar de última hora. Isso foi incrível, assim. Isso foi underground, alternativo, assim, até o máximo, né? Saber lidar com esses imprevistos, né? Exatamente, assim, a gente tirou isso de letra. Ou não, né? Não sei quem estava lá. Mas, assim, pra gente deu tudo certo ali. Todo mundo se divertiu, o Palm Track se divertiu. Então, assim, o público gostou. E, assim, participei de outros projetos aqui também. Participei do projeto da Ostara. A gente fez o festival em São Tomé. Participei do projeto aqui também da Irlanda Citeria. Tem outros projetos aí que estão por vir esse ano. E é isso. Estou aqui para ver o que eu posso contribuir para vocês, pessoal. Oi, boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui, é uma honra. Eu sou a Lísia, sou uma artista independente daqui do Rio de Janeiro, trabalho fazendo meu agenciamento, meus bookings. Hoje em dia trabalho com a Banana Gold Records, produzindo música também. E sou do coletivo Bug Pixel, que é um coletivo alternativo, underground daqui do Rio de Janeiro. A gente preserva o formato do vinil, trazendo nomes do mundo todo da cena underground. E acho que é isso, gente. Vindo aqui com as mulheres para falar um pouco mais sobre a cena. Então vamos começar falando um pouquinho, né? Porque nem tudo é alegria, nem tudo é glória, e vamos falar um pouquinho das dificuldades, dos desafios que a gente encontra para manter a cena alternativa e underground viva, né? O que vocês diriam? Eu acho interessante porque quando eu comecei há 15 anos, eu vinha para cá, para o Rio, e estava na época do Deep House, né, o auge do Deep House. Então eu absorvia tudo isso, chegava assim com a mente aberta, e chegava lá no Nordeste e as pessoas falavam, o que é isso? Então eu sou assim, realmente lá, aquela situação de mostrar o que está acontecendo aqui e introduzir lá. Porque senão vai ficar sempre do mesmo jeito, né? Então sempre vai ficar na mesma onda. Então a minha dificuldade, né, lá é quebrar essa barreira, né? Eu ser a de diferente do line, né? Do tipo, todo mundo tá tocando sempre a mesma coisa, quando chega na minha hora, pode ter certeza, vai ser diferente. Eu sustento isso, né? Eu sustento muito isso. Eu quero que isso aconteça. Por quê? Porque eu não quero ser mais da mesma. Né? É esse o meu diferencial, né? Eu acredito que eu tenho essa missão de ir além, de mostrar o que está acontecendo. Poxa, se eu estou tocando no universo paralelo, se eu venho para o Rio de Janeiro, vejo a Marian tocar, vejo grandes artistas tocando, por que eu vou chegar lá e apresentar a mesma coisa? O que é que tem de novo? O que é que tem de diferente? Né? Então, essa dificuldade do reconhecimento geral do público, né? Que me considera aquela artista, né, de renome, que me vê no Instagram, que me vê participando dos grandes eventos e faz aquela... Mas na hora do som, eles ainda estão assimilando a ideia, vamos dizer assim, né? E eu gosto muito disso porque mostra a amplitude da música eletrônica, né? Que a música eletrônica não é só um nicho, né? Não é só um tipo de batida. Lá tem muito, está predominando muito, né, o funk, e estamos introduzindo, né, somos os precursores do Progressive House, do Techno Melodic, então ainda está, né, nesse frescor inicial. E chegar a um
um hard techno, né? É um processo, tem um nicho alternativo, né? Tem uma cena alternativa bem pequena nesse segmento, né? Então, vamos dizer que lá em Sergipe, por exemplo, um hard techno, eu acredito que eu conheça só 2 pessoas que cheguem a tocar, né? Então, assim, é essa introdução. A dificuldade é a introdução de mostrar que existe algo além de só do comercial. Eu acho que para todos os artistas, eu reforço isso sempre com meus alunos, né? Que é importante a gente fazer com amor e com verdade, né? Exato. Você ser autêntico, mesmo que seja underground ou mainstream, faça com o coração, né? Porque a música é uma coisa que toca a nossa alma, né? Ela transcende as barreiras, né? Então, se a gente não fazer com amor, não fizer com amor, com verdade, isso acaba depois ficando, né, se esvaindo, né? Não dá para ir atrás do que os outros estão fazendo, a gente tem que fazer o que a gente realmente ama. E é isso que faz perdurar e transcender as barreiras, até porque está tudo sempre mudando, né? A gente não pode se fixar em rótulos e estilos, né? Eu que já estou aí com 25 anos, já passei por diversas fases. Comecei quando eram 4 estilos principais, né? Que é o house, o techno, o drum and bass e o trance. Hoje em dia a gente vê a quantidade de subgêneros, né? Do house melódico, afro house, organic house, né? Minimal deep tech e por aí vai. Então a gente não pode se prender a um estilo, e sim ao que a gente quer passar como artista, né? E o que a gente realmente gosta e faz com amor. E a música eletrônica tem essa coisa de ser uma linguagem universal, né? Eu acho que ela comunica e bate no coração das pessoas. E é lógico que hoje em dia a gente trabalha muito com vocais, que trazem também mensagem um pouco mais para a consciência, mas quando a gente lida com a parte instrumental, né, com as batidas, no mundo inteiro todo mundo entende da mesma forma. E isso que me fez também me apaixonar pela música eletrônica, né, porque sempre me frustrou quando eu viajava, né, às vezes a gente está na Alemanha e quer conversar e não fala o alemão. E a música eletrônica, ela realmente transcende esses limites, né. Então, conta um pouquinho também dos desafios que você encontrou para manter a cena eletrônica, o que você vê, né, até na onda, por que parou, qual foram as barreiras que fizeram vocês interromperem esse flow da onda. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito de atrair, apesar de ter um grande público, né, não tem... a festa é uma festa muito democrática, é uma festa que você entra de graça, não tem ingresso, então a gente depende muito do consumo do bar, e o consumo do bar ele vai com o tempo. Hoje em dia o consumo foi decaindo, então assim é uma festa que às vezes é um pouco difícil de se sustentar. Tem uma festa tem um grande custo por trás, mas não há uma intenção do público contribuir para que isso continue às vezes, sabe? Então, para ter uma festa grande como a Onda, né, fica difícil sustentar. Eu acho que por isso que às vezes acaba a gente ficando muito nichado e tendo pequenos núcleos, né, pequenas festas que às vezes conseguem sustentar melhor do que ter uma festa grande no mesmo estilo, assim, no mesmo, né, da Onda. Mas a Onda ela se reinventou há muitos anos. A Onda ela já foi festas pequenas, já fez festas grandes, já. Eu acho que tudo, como é que eu posso falar? Tudo depende do tempo. Eu acho que é necessário, dar essa parada agora. Eu não sei se isso vai voltar no futuro, não, mas assim, por enquanto a Onda parou. E eu acho que um dos principais motivos mesmo foi assim a falta de ter o público participando mais e ajudando a festa a crescer e continuar. É difícil fechar a conta, né? Às vezes o público não tem noção o quanto a gente se esforça para conseguir arcar com todos os custos do evento, né? Acho que depois da pandemia essa diferença aumentou ainda mais, né? O dólar e o euro caro hoje em dia, o custo para se produzir um evento, a parte de legalização, né? Que a gente enfrenta diversas barreiras e cada estado tem as suas dificuldades de achar locações, de legalizar o evento, né? E tudo que envolve para você fazer um evento de qualidade, né? E muita burocracia também. A gente teve muita dificuldade de legalizar vários espaços. A gente legalizou 2 vezes a Praça Marechal Oncar. A gente chegou lá, tudo montado, a prefeitura veio, com alvará, com tudo. Foi difícil, tivemos que desmontar tudo, montar em outro lugar. Eu acho que também tem uma questão burocrática também muito grande do governo em deixar essas festas acontecerem, sabe? Porque eu acho que um dos princípios assim da cena alternativa que eu acho é a gente aproveitar o espaço público, é a gente estar na rua, sabe? A gente integrar o espaço urbano com as nossas festas, assim. Eu acho que isso é sensacional. A gente aproveitar o centro, que é uma área morta, e conseguir, né, trazer vida para aquilo. Eu acho que, nesse sentido, é uma das coisas também, uma dificuldade. Complementando, né, que
Eu acho que esse é realmente o grande desafio da cena underground, da cena alternativa, aqui no Brasil, né, que é onde eu tenho propriedade para falar. Imagino que em muitos lugares do mundo também se veja isso, mas aqui principalmente por a gente não ter essa cultura da música eletrônica, né? E a música eletrônica, ela nasce da periferia, ela nasce nas comunidades marginalizadas. Então, você conseguir esses patrocínios, né, tentando manter a essência, tentando manter a autenticidade, e conseguir fazer se pagar é sempre um desafio, assim, principalmente na cena alternativa. Falta muito, né, patrocínio, né, esse incentivo. Mas assim. tem uma alternativa agora, falando de alternativa. Eu acho que para todo problema tem solução, né? E nesse momento a gente está passando por uma situação do Brasil em investimento na cultura. Eu digo isso através dos editais, né? Os editais de cultura. Tem muito, a gente que trabalha com coisas alternativas, que vai muito para a periferia, é exatamente o que eles mais aprovam, né? São projetos voltados para a periferia. Eu tenho até dificuldade de aprovar alguns projetos mesmo, porque eu quero fazer em ponto turístico para poder abraçar o máximo de pessoas possíveis, não só nichado a uma periferia, né? Uma coisa é você chegar, escolher um bairro periférico e conseguir fazer um projeto para 200 pessoas. Mas, se eu colocar num ponto turístico, eu posso estar atraindo 2.000 pessoas. E que pode estar tendo acesso ao pessoal da periferia também, porque, por exemplo, um projeto que eu estou viabilizando lá é de frente a um terminal de ônibus, que você paga R$ 4,50 de passagem e ele é interligado com a cidade inteira. Então, dá acesso às pessoas que moram na periferia, dá acesso às pessoas de todos os lugares. Então, eu acho que essa questão desses núcleos, inclusive, que já têm história, né? Fazer essa situação de aprovação em editais, tem a PENAB, né? Tem da Lei Aldir Blanc, tem da Paulo Gustavo, enfim, são alternativas, né, que a gente está buscando, né, de conseguir fazer com que a gente tenha esse recurso para proporcionar festas gratuitas, né, para a população e a gente conseguir manter vivos os nossos projetos. Só que num viés diferente agora, né? A gente lutou muito, né, buscando patrocínios de empresas, tentando vender ingressos, e agora a gente está num momento que existe um recurso, né, de milhões que está sendo distribuído e a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade de estar, né, introduzindo nossos projetos e se desenvolvendo. Né? Eu digo isso porque foi uma alternativa que eu consegui, eu já passei em alguns editais, consegui investir na minha carreira e me desenvolver mais. Então, agora eu dou a dica, até já falei para a Mária, aproveita, né, esses editais, porque tem em todos os estados. Então, procure as secretarias de cultura, busque se formar. É difícil um pouquinho para quem, né, essa introdução é difícil, porque a gente está acostumado a fazer um projeto com cotas de patrocínio, chegar, enfim. Mas tem as nuances. É aquela coisa, todo ônus tem um bônus, né? Então, a gente vai equilibrando e tendo essas alternativas para manter projetos e não acabar, e fazer com que tenha, né, rotatividade e fluxo. Eu acho que hoje em dia a gente pode dizer que a música eletrônica está muito mais abrangente, né? E assim, isso o mercado mainstream também trouxe para a gente artistas até como o Alok mesmo, né? Que é um artista que eu conheço desde novinho. Que eu frequento o Festival Universo Paralelo desde a primeira edição, e ele trouxe essa coisa de trazer a música eletrônica um pouco mais para o mainstream, né? De levar para a Rede Globo e transcender um pouco essas barreiras. Isso, de certa forma, também ajudou o underground, o alternativo, né? Porque trouxe uma visibilidade para pessoas que, às vezes, tinham preconceitos com a música eletrônica, né? Eu posso citar aqui uma frase da Björk, quando ela começou a fazer coisas eletrônicas e que foi criticada e falou, essa música não tem alma. E, tipo, a música só não tem alma se você não depositar a alma nela, né? Toda música tem alma, a gente produz com alma, né? E então, acho que, hoje em dia, a música eletrônica, a gente vê aí o incentivo, eu vejo o incentivo da nova geração, né? Quando eu comecei, eu mesmo não tive esse incentivo, assim, nem da minha família, nem por parte de ter cursos, de ter pessoas que ninguém acreditava que isso poderia ser uma profissão. Achava que era, isso aí é coisa de, né, não vai dar certo, né? Isso aí é entretenimento, né? Não é? E hoje em dia a gente vê os pais apoiando
a nova geração, comprando equipamento, né? Incentivando, e isso é muito bacana, a gente vê esse incentivo com a nova geração. E vamos falar também, assim, alguns exemplos, né, de músicas, artistas e eventos que representem a cultura alternativa underground para vocês. Bem, eu posso começar. Eu gosto muito da Gabi Fischer, é uma produtora, ela mora em São Paulo, ela é maravilhosa, eu gosto muito de uma música dela que é I Like This. Das festas assim que eu gosto de underground, vou puxar a sardinha aqui para o Rio de Janeiro, eu gosto da Plexo, acho que é uma festa incrível, que são duas mulheres que coordenam, né, a Carolina Holanda e a Beatriz. Então, elas estão arrasando. Também acho que a The Edge abriu uma porta imensa para cá, para o Rio de Janeiro, deu oportunidade de novos talentos se apresentarem lá, e isso também facilitou bastante aqui para a gente. Com certeza. Acho que no Brasil, movimentos que puxam muito para esse lado original da cena alternativa, da cena underground que eu vejo, né? Eu vejo muito essa representatividade no Teto Preto, uma galera de São Paulo bem para frente, né? Pode-se dizer assim, bem contra a cultura. E a Mamba Negra também tem muito essa pegada das raízes da cena alternativa, né? Que é inclusiva, é contra a política. Eu acho que o mainstream não ia sobreviver se não existisse a cena alternativa, né? É ali que tudo começa, né? Eu acho que é ali que nasce tudo. A verdade, a autenticidade, que mantém uma frequência, uma constância, né? Porque isso que faz a fidelização de um público, né? Você ter essa cultura alternativa. Bom, o que eu destaco, acho que você falou recente sobre a música Não Tem Alma. E a música que eu destaco é justamente Alma, da Quimera, né, que é de Salvador. Eu vou puxar também o feminino, vou puxar o Nordeste, né, que é uma produtora incrível. De festa, eu vou puxar a da Cheroline, que é uma artista incrível, trans, de Recife, que é M-Bomb. Então, pode conhecer, fez 6 anos, né, essa festa. Então, chega a me arrepia de falar que tem, né, uma artista forte do Nordeste, que está aí transcendendo e fazendo as coisas acontecerem. Eu já citei, né, tanto a artista como a música e o evento. E também, falando de Sergipe, né, também não falo do Nordeste, mas falo de Sergipe também, é um evento chamado Cobra Eletra. Cobra Eletra é um núcleo bem alternativo, é onde chega o hard techno, né? Então, a gente é um pequenininho, mas a gente tem que dar esse destaque para ele estar crescendo e se desenvolvendo. Eu acho que hoje em dia, mesmo nos eventos mainstream, e uma iniciativa que a IMEC também vem apoiando muito, é de ter os contas, né, que abrem esses espaços para os novos talentos poderem estar sendo inseridos até num evento grande. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou citar aqui também o meu novo evento, o meu novo projeto. Eu já tive diversos eventos que eu já fiz ao longo da minha carreira. Tive por 15 anos a Tropical Beats. E tem 2 anos que eu montei uma nova gravadora, que é a Music is Magic, que ela tem o propósito de incentivar a cura através do som. Eu acho que eu venho estudando muito sobre frequências, sobre o quanto a música influencia, né, e vibra dentro do nosso corpo, porque 70% do nosso corpo é formado de água, e a música produz uma vibração na gente e traz um bem-estar, né? Venho vendo efeitos surpreendentes de musicoterapia em hospitais, em tratamentos, né? E Albert Einstein já dizia que a música é a medicina do futuro, e eu venho fixando nesse propósito com a Music is Magic de trazer esse conceito e incentivar sons, independente do estilo, mas que passem uma mensagem e que tragam instrumentos como percussões xamânicas, harpa, handpan, e coisas que vibram em outras frequências, né? Eu, com o meu projeto alternativo Fluid, eu produzi uma música chamada Life Shifting, que lançou pela Flow Records de Portugal, que ela foi produzida toda em 432 Hz, que, para quem não entende muito, né, 432 Hz é uma frequência que é conectada com o canto dos pássaros, com o nosso batimento cardíaco, ou seja, com tudo que existe no universo. E hoje em dia, a gente está com um padrão de afinação mundial de 440 Hz, desde depois da Segunda Guerra Mundial, que foi mudado isso, né? E desde que eu descobri isso, eu estou na missão de mudar de volta. Falei, gente, quem mudou? Por que ninguém está
Tipo assim, e realmente a gente não está absorvendo toda a potência de cura, de vibração que tem no nosso corpo. Produzi essa música a partir de um mantra de uma amiga minha que trabalha com hipnose e cura, e essa música, quando eu escuto, as pessoas escutam também, trazem esse feedback para mim de trazer esse bem-estar, de expandir a consciência, né? E agora eu estou com um projeto novo, Tangram, junto com o Ber Fontoura, que está ali na plateia. O Ber Fontoura começou... a gente se conhece um pouco mais de 2 anos. Ele foi meu aluno aqui na IMEC, fez também aluno no curso de DJ, fez também o curso de produção. Depois me chamou para dar umas aulas para ele participar do concurso da Love Session. Eu treinei ele, ganhou o concurso. E a gente foi desenvolvendo essa amizade, essa parceria, e eu acho muito legal. Hoje em dia a gente é sócio no projeto Tangram, que é um conceito novo, vislumbrado, baseado num puzzle chinês, né? Que é essa coisa do quebra-cabeça, né? De todas as peças são fundamentais para o todo. Todo mundo é importante, né? A gente não tem essa coisa também de ego, de todo mundo vê o quanto, desde a pessoa da limpeza, de todo mundo que faz o evento, todo mundo é importante para o funcionamento bem daquilo. E a gente, no Tangram, a gente vai trabalhar a arte de todas as formas e trazer uma experiência mais imersiva para o público, que vai além da música. Então, a gente está estreando 6/6 na DED, está todo mundo convidado, né? E a gente vai trazer performance de dança, vamos trazer exposição de arte, vamos trazer o Mut, que é o artista audiovisual que fez o desenvolvimento de todos os DEDs, né? Que é um artista incrível, que trabalha com LEDs. Então, ele vai estar lá ao vivo, projetando uma coisa exclusiva para o nosso evento. E o que a gente espera é que o público também possa interagir. Então, o Tangram, ele é um conceito de coworking, né? A gente é o sócio fundador da marca, mas a ideia é que todo mundo pode participar. Então, se vocês tiverem alguma ideia e quer fazer o Tangram na sua cidade, vislumbrar uma oportunidade, eu achei um local, seja dentro de uma feira de moda, uma galeria de arte, uma coisa pública, né, num espaço público, e eu quero fazer um Tangram na minha cidade, você manda uma proposta para a gente, você pode se associar e virar sócio do Tangram. A gente também vai abrir a opção de contas, né? E também 10% dos nossos recursos vão ser sempre doados para causas sociais e ambientais. Então, acho que a gente tem que fazer o bem, né? E propagar coisas boas e, hoje, juntos, co-criar um mundo melhor. Porque eu acho que a gente entrou na 5ª dimensão e é uma era que a gente tem que sair da competição e entrar na era da cooperação, né? E até a partir dessas dificuldades a gente vê o quanto é importante a gente agregar, a gente somar, a gente trazer os artistas para juntos, sejam artistas novos, antigos, com mais renome ou não. Hoje em dia eu faço colaborações de produções com artistas, né, sejam renomados ou não. Eu acho que a gente não pode ter essas barreiras, né, porque todo mundo já começou um dia, né? E, enfim, vamos falar agora também de outros projetos que vocês acham que estão aí trazendo isso, incentivando a cultura alternativa e, enfim, incentivos que a gente pode ter do governo também. O que vocês acham, assim, essa lei que saiu agora, né, do Eduardo Paes, ainda bem que já virou, que estava proibindo, né, ter música na orla do Rio de Janeiro, né? A gente vê a cultura, né? Eu viajo assim pelo mundo e, tipo, Ibiza, Barcelona, todos os lugares incentivam, né? Ter música ao vivo. Berlim, a cidade que já a cultura eletrônica já mais enraizada, sempre tem músicos na praça, seja em qualquer lugar, né? E que retrocesso seria para a nossa cultura de não poder ter, né? Então, acho que é importante a gente destacar isso aí, porque a gente sabe que, né, a música não pode parar de rolar, né, gente? Eu acho que isso vai muito contra a ideia da música ser acessível a todos, né? Porque quando você impede que a música esteja nesses ambientes que antes, né, na praia, o Rio de Janeiro é uma cidade turística, isso movimenta a cidade, né? Você ter música, você poder parar e ouvir música sem ter que pagar. E acho que isso volta até muito no tema da nossa mesa, né? Que ocorre hoje em dia muito uma gentrificação cultural da cena também, que é quando esses espaços que antes eram marginalizados começam a ter um investimento tão grande a ponto de se tornar inacessível às pessoas que faziam parte dessa cena, né? Tanto com valores inacessíveis, né, de ingressos e tudo mais, quanto redes sociais. Acho que isso também pode ser muito favorável para a gente, mas também é uma linha tênue em o quanto o engajamento está à frente do talento. Eu acho que é importante destacar isso que você falou, porque essa revolução tecnológica e
redes sociais. Isso daí, às vezes, não é totalmente verdadeiro. Nem sempre representa o talento do artista, a quantidade de seguidores ou likes que ele tem, né? Isso, acho que aqui no Brasil é muito valorizado. A gente vê cada vez mais a necessidade do marketing, de você ter que estar produzindo conteúdo e tal. Eu acho que lá na Europa eu vejo muito essa diferença, porque tem muitos artistas super renomados e que não ficam nessa preocupação constante. Hoje em dia, essa pressão na gente, às vezes, tira até a gente da parte musical, que é o fundamental, eu acho assim, né? Mas que a gente tem que saber lidar, driblar com essa situação, não tem jeito, né? As coisas estão aí, as ferramentas. Eu falei, gente, parem de inventar redes sociais novas, favor, né? Porque a gente já não aguenta mais uma para administrar. Tem gente que tem equipe para lidar com isso, tem gente que prefere manter você mesmo fazendo, manter a sua autenticidade. E realmente a gente tem que furar essas barreiras. E também a questão do ingresso VIP, né, gente? A gente tem que destacar isso, porque acho que tem essa cultura muito, né? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, muito, assim, acho que até mais do que São Paulo. E acho que é importante as pessoas entenderem que tudo tem um custo, né? Que se você é amigo do produtor, você deve apoiar e não querer ser VIP na festa dele, porque você vê que a pessoa trabalha com isso, vive disso. Você vai consumir uma cerveja, você paga para ir no cinema, você, né, paga para diversas outras coisas, para consumir no restaurante, para tal. E aí chega na festa, você quer ser VIP e não quer pagar. E quem que vai pagar essa conta? Que vira a medida do status, Exatamente. né, da pessoa. Isso vira a medida do status. Ah, será? Eu tenho condições de pagar, mas é meu status. Exatamente. Será que essa pessoa me considera tanto para chegar e me dar esse VIP? Né? Então, assim, é questão de consciência mesmo, sabe? Por mais proximidade que você tenha com a pessoa, pô, apoia, porque ele não está fazendo evento todo final de semana. Se tivesse o caso de todo final de semana, uma vez ou outra, tudo bem, né? Mas principalmente em eventos alternativos, que são demorados de acontecer. 2, 3, 4 meses de produção para chegar no dia. E, enfim, metade da festa querer entrar VIP. E muitas vezes sem patrocínio, né? Como a gente falou. Exato. É totalmente Entendeu? autossustentável o rolê. Que, né? Não vocês depende de falaram marcas botando que é dinheiro. interessante que aqui no Rio houve essa barreira, né, de som e tudo mais. E lá em Sergipe eu estou fazendo justamente o contrário. Né, eu estou fazendo o governador abrir as portas para a música eletrônica. Né? Esse ano, pela primeira vez, o Verão Sergipe, eu consegui colocar uma tenda eletrônica. Por enquanto foram nos intervalos, né, do palco principal, mas foi um feito histórico, porque nunca teve, né, a música eletrônica introduzida de uma maneira exclusiva, levando a música eletrônica até para o sertão sergipano. Né? Então, Muito bacana. Foi muito bacana. Parabéns, viu, NB, por toda a sua iniciativa. Eu acompanho sua trajetória. Eu vejo que você é uma mulher guerreira que sempre correu atrás dos seus sonhos. E o quanto é importante, né, gente, a gente acreditar. Eu mostro que não é só eu, entendeu? Assim, as pessoas me veem aqui, eu sou a representante do Nordeste, tem poucas pessoas, hoje temos a Pripa também, né? Mas artisticamente, ela começou agora na área artística, mas, né, o viés dela é music business, enfim, já tem um legado aí na sua trajetória. Mas é isso, às vezes eu não estou sozinha. Então, eu criei, inclusive, o perfil Music Sergipe para meio que catalogar todos os DJs que tem em Sergipe, para dizer, gente, eu não estou só. Olha aqui, ó, tem 30 mulheres, tem 60 homens, tem 30 festas, tem 2 clubes, enfim, porque é onde eu consigo concentrar as informações. E não ficar só, né, no blá, blá, blá e dizer, não, só sou eu e tudo mais. E quando eu estava até conversando, a importância da oportunidade. Você ter uma oportunidade como essa, por exemplo, ou de eu estar tocando no Universo Paralelo, pronto. O Verão Sergipe, inclusive, foi após o Universo Paralelo. Porque eu cheguei diretamente para o governador e falei, governador, eu estou levando o nome de Sergipe a 2 palcos do Universo Paralelo pela primeira vez. E a música eletrônica aqui vai ter quando o seu espaço? Ele, agora, vamos fazer. Manda o projeto. Entendeu? Então tem que ser. A gente tem que, primeiro, às vezes, criar força fora para chegar dentro do seu estado e vai na tora mesmo, na cara de pau mesmo. Quem não é visto, não é lembrado, não, você já tem. Entendeu? Bota o seu portfólio aqui, ó, na bolsa e apresenta, entendeu? Não fica esperando as coisas caírem do céu. A gente sabe que a gente quer fazer as coisas acontecerem. A gente
quer se manter no mercado, a gente quer se desenvolver, então a gente precisa ter essas iniciativas também. É fácil a gente ficar parado e ficar só querendo ter o reconhecimento. A gente precisa ter esse reconhecimento, mas a gente precisa também chegar, insistir, persistir e não desistir, porque uma hora vai. Eu estava até falando com meu amigo aqui, André, que eu digo que eu tenho 15 anos de carreira, a Mária tem um legado. Eu digo que eu estou muito satisfeita com a minha trajetória, né? Pelo fato de conseguindo estar em grandes eventos nacionais como esse, né? Não é a primeira vez, né? Eu já palestrei no RMC, no BRMC, e agora estou aqui. Artisticamente, já citei, né, os eventos que eu toquei, Experience, The Edge, enfim, N coisas, Universo Paralelo. Então, para um artista do Nordeste, de Sergipe, o menor estado do Brasil, mãe há 11 anos, e ter tudo isso na minha trajetória, não é para dizer, eu sou melhor do que ninguém. Não sou. Eu não sou melhor do que ninguém. Todos aqui têm a mesma capacidade. Talvez eu tenha tentado mais vezes. E está na hora das pessoas tentarem um pouco mais. Só isso. Eu acho que essa consciência, de uma forma geral, tanto de apoiar os eventos, né, com a questão do ingresso, e também de você, antes de pedir oportunidade, você apoiar o produtor. Né? Porque tem muita gente que vem pedir para tocar no seu evento e nunca nem foi. Vê os posts rolando, não comenta, não engaja. E aí chega no dia da tua festa, poxa, eu quero VIP. Fala, poxa, eu estou divulgando a festa há 2 meses, você não deu um like, não comentou, aí você agora quer o VIP. Aí, tipo, quer tocar, mas nunca foi viver a experiência da festa. Então, assim, a gente tem que apoiar o próximo. Se você quer ser apoiado, você tem que apoiar. Né? E eu acho que cada vez mais a cena está precisando disso. Né, de todo mundo apoiar todo mundo, né? E antes de pedir, a gente também tem que saber dar, né? Uma questão... apoiar o produtor, comprar a música do produtor, ir lá no Beatport, no Bandcamp, comprar, porque não é só também ficar pedindo me manda música, sabe? Ou ficar baixando pirata também, que eu não sou a favor. Eu acho que a gente tem que apoiar os artistas também, né? Com certeza. É uma cadeia inteira que tem que precisar de apoio. Consciência, né? De apoio, de poder realmente entender que tudo tem um custo, né? Que a música também tem. Né? Quanto tempo, né? Demora pra gente comprar um disco lá fora, quanto tempo demora para chegar? Demora 2 meses para chegar, se paga 70% de imposto, 60% de importação, mais 18% de ICMS. Tipo, é muito assim, as coisas custam caro, custam dinheiro, né? A gente precisa, para trazer uma música nova, uma música diferente, algo novo, às vezes também é caro. Né? E não é, a gente não está ali, baixou a música do nada e vamos tocar aqui para vocês. Eu acho que é bom ressaltar também essa questão de redes sociais. Eu acho que, ultimamente, não sei se vocês leram, mas eu estava lendo a respeito que o Instagram mudou um pouco a questão do algoritmo e que está buscando conteúdos agora mais consistentes. Eu achei isso muito interessante, porque eu mesmo sentia dificuldade, né? Às vezes você faz uma música, fica 3 meses produzindo, masterizando, pensando em todo o acabamento, a arte, né? Como que tal. Aí você divulga uma música, não dá tanto engajamento do que você postar uma foto na praia, sei lá. Então, assim, as pessoas ficam buscando uma coisa mais, assim, né, repetida, mais gratuita e mais do mesmo, né? Em vez de buscar realmente um conteúdo consistente e apoiar um conteúdo. Às vezes a pessoa tem mais texto, tem até preguiça de ler, né? E prefere um negócio assim, vai passando e nem importa todo mundo, né? Então, acho que as pessoas também têm que entender isso, gente. A gente está numa era que também isso tem que mudar. A forma que a rede social é consumida tem que mudar, né? Porque é uma coisa que a internet trouxe. E eu passei essa revolução da internet, porque quando eu comecei, às vezes eu fico até parando para pensar. Falei, gente, como é que eu produzia evento? Não tinha internet, não tinha celular, como é que eu fazia? Eu não sei, porque a gente não consegue mais viver sem isso, sem o GPS, né? E as pessoas chegavam nos lugares e não tinha, né? Então, assim, falavam muito que a internet aproxima quem está longe e distancia quem está perto, né? E a gente tem que também mudar isso, saber usar para o que pode usar. O chat GPT, a inteligência artificial também, né? É para você usar com um propósito. Mas hoje em dia tem gente que aí começa a bater papo cabeça com o robô, aí está na mesa de jantar, não conversa, e fica cada um no seu celular. Quer dizer, eu acho que está na hora da gente também perceber isso aí, saber colocar limite, né? Para a gente também viver o momento presente. Essa questão do celular também nas festas, né? Em Berlim e em outros lugares, a cultura é diferente, né? Eles não deixam você entrar com o celular justamente para você viver a experiência presente. Hoje em dia, a gente vê nas festas, a pessoa fica o tempo inteiro com o celular e ela não vive aquilo que está ali, fica filmando o tempo inteiro. E será que ela vai, em algum momento, olhar aquele vídeo de novo? Ela nem vai ver, entendeu? E, assim, quem trabalha com isso, às vezes a gente tem que filmar, né, gente? Porque
obrigatoriamente a gente tem que gerar um conteúdo. Redes E às vezes nem sociais. sempre você tem grana para pagar uma equipe, né, para filmar para você. Então, às vezes você tem que estar fazendo conteúdo porque você é artista do evento, você tem que documentar algumas coisas. Mas sem exagero, né? E esse limite a gente tem que começar a ter essa consciência, né? Eu acho que essa cena alternativa ainda está se distanciando um pouco disso, né? A gente ainda tem essa sobrevivência, vamos dizer assim, porque são núcleos mais fechados, né? É o seu grupinho, enfim, ainda não chegou essa contaminação, vamos dizer assim, né? Que é necessário para eventos. Infelizmente, a gente tem que reconhecer a necessidade atual, né, dessa questão da projeção, da visibilidade, mas as cenas alternativas, como são núcleos pequenos, enfim, eles conseguem ainda manter, né? Às vezes a gente nem sabe que está rolando as festas, né? Quando vê, já aconteceu. Poxa, eu nem sabia, porque não foi com tráfego pago, foi diretamente ali em um grupinho de WhatsApp, aquela coisa mais nichada mesmo, né? É um modo que as cenas alternativas também têm de manter a originalidade dos projetos, né? Então, que é algo que a gente precisa falar, né, sobre isso, o diferencial da nossa cena alternativa é realmente ter um contexto. A Marian falou sobre o projeto dela, toda essa visão. Não é uma festa por ser uma festa, não é uma festa qualquer. É uma festa que tem um conceito, né, que tem uma visão. E as cenas alternativas proporcionam isso, essa mensagem, né? O que é que vai ficar? O que é que vai fazer você pensar um pouco mais? Não é só ter festa por festa, né? É o nosso diferencial. E eu acho muito bacana essa parte desses núcleos manterem isso, fazer essa identidade, a gente conseguir se identificar e aprender com cada proposta, né? A Cheroline, por exemplo, lá de Recife, né? Ela vem com esse viés trans, sabe? E eu me apaixonei por ela, né, por essa iniciativa dela, pela força dela. Ela é de Recife, ela foi morar em São Paulo, mas ela volta para Recife e vai fazer a festa lá. Ela sai de São Paulo, pega o melhor de São Paulo e vai levar para a sua cidade, sabe? Para o seu público, para onde ela nasceu. E isso é muito bacana. É um pouco da minha proposta também, né? Muitas pessoas falam assim, por que você não vai morar lá em São Paulo, lá no Sudeste? Você já está, né, com a galera, já está entrosada e tudo mais. Eu falei, eu não quero ser mais uma lá. Eu quero fazer a diferença aqui. Se todas as vezes todo mundo tem que sair dos seus lugares e vir para cá, vai ficar só inflando aqui. E aí, cadê o Brasil? Cadê o mundo se desenvolvendo? Né? Não é só um lugar que tem que se desenvolver, até porque todo mundo quer a oportunidade de rodar o Brasil inteiro. Você quer tocar só em São Paulo? Você quer tocar só no Rio? Não, você quer tocar lá no Nordeste também, né? Então é isso. Se a gente não criar nossa raiz, né? E não sentir, a minha filha tem 11 anos, eu não quero que ela sofra a pressão que eu sofro, de estar tendo que sair para me desenvolver. Eu quero que ela tenha muita oportunidade de se desenvolver na sua própria cidade, tendo a sua qualidade de vida, né? Aqui o Rio de Janeiro é a coisa mais linda do mundo, sou apaixonada pelo Rio, mas a violência ainda não me faz realmente ter esse viés de querer estar aqui, porque o meu Nordeste, minha cidade é maravilhosa, a Maria já conheceu, né, várias vezes lá. Eu adoro tocar no Nordeste, é um lugar maravilhoso, assim, Pipa, Jericoacoara, Fortaleza, vários lugares que tem uma cena bem consistente. É isso, por exemplo, Jericoacoara, em Jeri, tem clubes, não é Fortaleza em si, né, que é a capital do Ceará, né? Então tem clubes, recebe pessoas do mundo inteiro e isso é muito bacana. Vamos criar nossas raízes, né? Vamos se desenvolver, vamos pensar fora da caixa, vamos vir, né, interagir, fazer o nosso network, mas está levando também para as suas cidades o seu desenvolvimento, né? Esse é o meu propósito. Eu acho que essa questão também que está sendo falada hoje em dia, né, dos clubes estarem fechando, né? Eu acho que é uma coisa que veio desde a pandemia, pela crise econômica, de muita gente não ter conseguido sustentar um clube aberto, tem um custo altíssimo, né? E manter ele aberto mesmo depois que, né, as atividades pararam foi uma questão muito desafiadora.
Mas eu acho que a gente tem que ver isso de forma positiva, sabe? Nunca a gente tem que ver as coisas, as mudanças pelo lado negativo, né? Tudo tem os dois lados, né? E eu acho que um lado positivo disso daí é que, assim, a forma de consumir a música eletrônica está mudando, mas não quer dizer que está diminuindo, né? Ela está só se transformando, né? Por um lado, tem clubes que estão fechando um padrão de consumo de mais do mesmo que está saturado, mas a nova geração ela vem com uma consciência maior no sentido de saúde, de bem-estar, né? E a gente vê o quanto isso é importante. Quantos artistas que já passaram por crises, né, nesse mercado. E eu vi outro dia o documentário do Avicii, né, e outros grandes talentos que sofreram pressões de gravadoras e de empresários e que não podiam produzir com a sua verdade, com amor, e que, né, em determinado momento entraram em crise, em depressão, em pressão da quantidade de datas, né? Tem gente, o Mochak já teve um burnout, um monte de gente já teve. Então a gente também hoje em dia tem que pensar na qualidade do que a gente está consumindo, não só na quantidade, né? E eu acho que assim hoje em dia está tendo essa coisa de cafeterias, né? Hoje em dia, né, os quiosques da praia, os restaurantes têm mais música eletrônica, então estão tendo outras oportunidades, né? E até as festas também, você falou, né, que os clubes, muitos fecharam na pandemia, e eu vejo um movimento das festas, principalmente aqui no Rio, de buscar espaços abertos para fazer os eventos. Ninguém quer estar mais dentro de um inferninho fechado, com cheiro de cigarro, sabe? Eventos mais cedo também, festas que começam de tarde, não viram a madrugada. Acho que é um movimento que está todo mundo buscando esse bem-estar também, né? O público mais velho não está mais com o pique, e exato. O público mais novo já tem essa consciência de não se desgastar mais tanto porque quer, né, longevidade, vamos dizer assim, né? Sim, então eu já fiz, inclusive, até no café. E a gente veio de uma época das raves, né, que duravam dias e tudo mais. Eu acho que todo mundo viu que não dá para ter uma vida muito saudável se você ficar nesse ritmo. A gente deixa uma vez sempre, por ano no né? universo Exato, paralelo exato. para desopilar e aquela coisa assim bem 7 dias de festival, 24 horas e uma vez por ano. Eu tá acho bom. que Agora a tem 2 e busca 2. por horários mais cedo é um caminho bem legal que eu tenho visto. Essa questão que também do consumo consciente, né? As festas estarem trazendo essa, né? Lá no Universo Paralelo mesmo tem um núcleo Sim. também, né? De trazer redução de danos. Isso. Né? Então isso acho que é muito importante porque cada um tem que ter consciência e achar o teu próprio equilíbrio, né? Não adianta culpar as festas ou isso. As coisas estão aí para serem consumidas. É como você eu tem que disse. saber até onde fica bom para você ou não, né? E não é exclusividade das festas de música eletrônica, Não, né? Tipo, não. em Esse qualquer preconceito- cena, qualquer gênero musical, você vai ver, né? A gente tem agora a questão das experiências, né? A gente compra experiência. Qual é a experiência que você está proporcionando para o seu público, né? Você pode estar num clube que é semanal, mas qual é a experiência? É o mais do mesmo? As pessoas não querem mais isso. É que nem restaurante, às vezes, né? Lá em Aracaju está brotando restaurante, nunca vi. Toda semana tem um restaurante novo. E aí as pessoas querem essa experiência. Ah, ok, é o mesmo cardápio, é a mesma estrutura, é a mesma coisa. Qual é a diferença? Aí tem agora a criatividade do produtor, né? O produtor tem que sair da caixa, fazer pesquisa, apresentar coisas novas, principalmente pessoas que têm clubes, né? Lá em Aracaju, há 2 semanas atrás, fechou 2 locais. O Terraço Rooftop, que eu até falei, meu amigo vai dizer, vou conhecer. Ainda não mais, porque fechou, que eu era residente. E o Sky Club, né? Que também fechou. Mas o porquê? Falta de experiências diferentes. Os espaços incríveis, mas a gente tem que realmente ter um trabalho extra, sabe? De pensar, de ver o que é que pode estar sendo atrativo para o nosso público, né? A gente está ficando cada vez mais exigente, né? Vamos dizer assim, né? O dinheiro, a gente está dando o nosso valor ao nosso dinheiro, né? E também está vindo esses grandes festivais para o Brasil, né? Como o Tomorrowland, por exemplo. Então as pessoas se programam, né? Para estar vivendo essa experiência gigante. Então, mas também não é só uma vez por ano que a gente tem que viver essa experiência. A gente tem que viver todo final de semana. E é essa dosagem. A gente ter esse equilíbrio, né? De dizer, olha, de conversar com a cena, de conversar com os outros produtores, de, essa semana você vai fazer o seu evento, você vai fazer isso, a outra semana você outra semana.
ter o diálogo. Eu acho que a comunicação é extremamente importante, né? Lá no Nordeste, eu vejo muito a Pripa atuando com a cena trance também. E, gente, a cena trance tem tantas experiências incríveis, né? A gente tem que aprender também com os outros, sair da caixa, olhar ao redor. O que é que o pessoal do trance está fazendo que dá para a gente introduzir nos nossos núcleos, né? O que é o nosso diferencial? Um pirulito? Qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa já faz um diferencial. É a gente parar de reclamar e buscar soluções, entendeu? Vamos pensar fora da caixa. Temos todas as alternativas, né? Temos internet aí a nosso favor. Antigamente, eram guerreiros de estarem fazendo eventos sem muita pesquisa, era só o que saía da cabeça mesmo. Mas agora a gente tem um mundo de possibilidades. A gente tem o ChatGPT para nos ajudar. A gente tem amigos que a gente consegue se entrosar, né? As experiências de cada um. Eu aprendi muito com a Mária, né? Eu acompanho ela, sou fã dela há muitos anos. E isso faz eu me desenvolver artisticamente. O que é que eu quero apresentar para o meu público de novo? Eu falei no começo sobre a questão do som, né? E eu fico muito feliz de chegar, tocar e no final do meu set as pessoas chegarem, que som é esse? Eu nunca ouvi esse som. Porque também, nos meus sets, eu não toco os top 10 do Beatport. Eu eu dou sempre preferência para os DJs, produtores do Nordeste, né, que são produtores musicais incríveis e que muitos não têm acesso. Então, as músicas, eles têm como referência, né, o Art Bar, eles têm como referência, eles têm a referência, mas eles têm o viés dele. Então, nos meus sets, as músicas, ninguém nunca escutou praticamente. Mas poxa, me lembra Taylor Swift, me lembra, mas nunca ouviu. Essa daqui eu já estou manjado de escutar. Todo DJ toca essa música. Nos meus sets, não. E aí, quando eu coloco no YouTube, eu faço a playlist, tá lá, Valtex de Alagoas, Quimera da Bahia, o nome da música, o nome do produtor e o estado que ele tá, para poder ele ver e poder entrar no Instagram dele, acompanhar. Já aconteceu muito isso. De um público meu, gostei dessa música, foi lá no YouTube, achou a música, entrou no Instagram do DJ produtor e começou a seguir ele. É isso que um DJ set também pode estar ajudando, além de como produtora, né, artista, tá buscando saber quem é que está fazendo a coisa acontecer, quem é que está fazendo o diferencial. Lá no Verão Sergipe, por exemplo, eu fui assim até acotada, vamos dizer assim, porque uma DJ, que é a primeira DJ de Sergipe, ficou indignada porque eu não coloquei ela no line. Como assim? Você não me botou no line? Eu fui a primeira de Sergipe a tocar. Eu falei, com todo respeito, obrigada por ter sido essa pioneira. Mas a questão não é tanto o tempo de mercado, é a qualidade. Né? A gente está buscando. Isso é importante a gente ressaltar também que hoje em dia, né, não é mais a quantidade, porque a gente veio do momento, assim, quando eu comecei a tocar, era sempre long set, né? E depois chegou uma época de competição que as festas divulgavam 10 lives, 50 DJ, quer dizer, tipo, as pessoas vão pela quantidade de artistas ou pela qualidade do que você vai ouvir. E eu acho que hoje em dia os produtores também estão tendo essa consciência, né, de dando espaço pro artista contar uma história, porque eu acho que cada set é uma história que a gente conta, e às vezes em uma hora a gente não consegue desenvolver essa história, né? Então a gente tem que ter mais esse espaço. E também ressaltar que, assim, a gente, é claro que tem toda essa questão de estar tendo outras oportunidades, não só em clube, mas a importância também dos clubes, né? Porque os clubes, eles mantêm a cena ativa, né? E tem que ter também os clubes, né? Por mais que sejam fechados, assim, o The Edge hoje em dia é uma prova disso, que é uma experiência, né? O Renato, visionário que montou um centro cultural The Edge, né? Então tem uma loja, tem uma galeria, tem o terraço, tem várias áreas para você explorar, então não fica aquela coisa cansativa, fechada, mais do mesmo. É só você conseguir viver tudo. Para manter o semanal, né, gente? Para manter aquilo exato. tudo. Né? É um espaço que constantemente está tendo DJs e dá espaço para muitos DJs que antes tocava de vez em quando numa festa que rola uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, e agora
Aqui no Rio a gente tem um clube, né? Tipo, Um sound mesmo, system grande, incrível, né? Um sound system Que incrível. inspira clubes pequenininhos, né? Que eu também tenho que citar. Eu falei a Sky Club que fechou, mas a gente tem um sobrevivente lá em Aracaju, que é a Fabric, né? Então, tá lá, tá se desenvolvendo, tá ganhando corpo, vamos dizer assim, né? Recentemente teve a Hélio Asa, teve o Adam Sheriff, e aí realmente é aquela coisa da gente conseguir manter. Se puder, vá. É o sonho da minha vida, uma DE de quinta a domingo. Eu fui tocar, as pessoas nem acham isso surreal. Eu fui tocar em São Paulo, no Super After da DE. Eu chego lá pro pessoal de Aracaju e falo, gente, eu fui tocar 7 horas da manhã em São Paulo. Vocês estão entendendo isso? Muito Como bacana. é a evolução? As pessoas acham que 7 horas da manhã eu tô indo dormir da balada. Não, eu fui começar a tocar meus 7 horas da manhã. Que delícia São Paulo proporciona Tem isso. essa cultura de gente que acorda também vai viver E isso. foi muito bacana essa experiência, porque foi a primeira vez que eu toquei um after na vida. Eu não sou de after. Né? Eu realmente sou tradicional de clube ou evento na madruga e ok. E foi muito legal essa experiência de ver as pessoas chegando de outros lugares, de festas de casamento, enfim, e chegar lá mó animado e a gente bora botar pra torar. E foi muito bacana a energia de um simples, aquela coisa da experiência e do diferencial. Gente, o fato da DE de abrir a cortina de manhã dava uma energia na galera que eu absorvi isso e botava, já combinava com o cara, dizia, ó, vou botar essa música agora, abre a cortina. Aí ele, pá, e foi o máximo isso, sabe? É isso, é aproveitar para observar e dizer, poxa, tem isso, eu vou usar isso a meu favor. Né? Então vamos lá nesses projetos, amplia a visão e faz esse diferencial, que aí você conquista. Tem, até hoje, gente, foi o ano passado e até hoje tem gente falando, cadê você? E é isso, você tem que ter o seu diferencial, né? Você tem que marcar o seu lugar. Com qualquer coisa mais simples. Aqui, gente, eu tô de laranja. Alguém percebeu? Tenho certeza que vocês vão lembrar de mim. A menina de laranja com a bandeira de Sergipe. Vocês já viram alguém com a bandeira de Sergipe? Pega a visão. É isso aí, gente. Eu acho que uma coisa que você falou também, que hoje em dia a gente tem certeza que o Brasil é uma grande potência, né, na música eletrônica mundial, que a gente tem a nossa cultura própria e também quebrou essas barreiras dos artistas brasileiros serem conhecidos lá fora e também de não ser, vamos dizer assim, paga-pau de gringo, né? Porque antigamente, se não tem DJ internacional, não voa, né? E hoje em dia a gente vê que não é isso, gente. Ninguém lá de fora é melhor que a gente. Vamos acabar com essa cultura do Brasil de tudo que é importado é melhor. A gente produz as melhores frutas, as melhores coisas. Muitas Hoje em músicas. dia os gringos estão Então, pagando pau pra não- gente, né? Tipo, entendeu? tocando funk em tudo que é set aí pelo mundo. Então a gente virou esse jogo, né? Isso aí é uma conquista que a gente tem que se orgulhar e acreditar, né? Que o Brasil, sim, tem a sua verdade, tem a sua cultura e pode também transcender essas barreiras. Gente, como a gente está chegando num tempo aí final, que a gente tinha 1 hora, eu queria, né, concluir uma coisa pra gente. Pode estender um pouquinho? Então, falar assim, eu queria que vocês dessem uma dica, tá, para os novos talentos que estão começando, de o que vocês falariam para eles para manter a cultura underground viva, né, para eles conseguirem formar uma cena consistente na cultura alternativa. Os novos talentos, o que vocês podem falar para eles? Eu acho que eu falei bastante coisa aqui durante... Mas eu acho que o principal é ter paciência, gente. Paciência. Persistência, paciência, resiliência, competência, excelência. Amor incondicional, por favor. Amor, paciência, resiliência, né? Isso é a base. A base de tudo. O resto vai vir. A criatividade vai vir. As experiências vai vir. Mas o que é que sustenta? É o amor. Né? Eu digo que eu sofro uma pressão muito grande lá em Sergipe, porque ninguém nunca foi, né, uma DJ do Nordeste, Sergipe. Gente, podem dar uma olhada no que está acontecendo em Sergipe hoje. É o país do forró. O governador está botando 60 dias de forró todos os dias, viu? Não é só final de semana, não. Tem festa, mas não é do meu segmento, né? E é isso. A gente tem que ter essa dica de não vai acontecer da noite por dia. Acorda. Seja realista, tá? Sem frustração, sem mimimi.
Então, bora lá, muito amor, muita resiliência e insista, persista e não desista. O não você já tem, vá atrás do sim. Nem todos vão querer te dar a oportunidade, você vai, porque quem quer é você, né? Não adianta eu chegar para a Mária, por favor, me coloca para tocar. E ela, enfim, ela tem as programações dela, faça por merecer também, né? Hoje eu tenho como chegar para... Antes eu era uma menininha novinha, né? Chegava, Mária, por favor, me dá uma chance, me dê uma oportunidade. Hoje eu posso chegar, Mária... A NB já tocou aqui em eventos que eu fiz na Phosphor Box, né? A gente... Já, do Léo Janeiro. Hoje eu tenho essa consistência, mas antes eu não tinha. Antes eu era uma DJ novata que estava começando. Então é isso, mas é justamente, bora, me dá essa oportunidade. Eu te garanto que vai valer a pena, né? E é isso, hoje eu tenho a Experience, o Universo Paralelo, a The Edge, a Playground e por aí vai, porque eles me deram essa chance. Eles me deram essa chance, eles fizeram valer, tá, vamos lá, vamos ver do que ela é capaz. E eu fui lá e mostrei do que eu sou capaz. E uma coisa foi levando a outra. Então é isso, muito amor, né? Muita resiliência, muita persistência, porque nunca vai ser da noite para o dia. São 18 anos de mercado, 15 anos como DJ, e as coisas estão, desde o começo, acontecendo. Tá tudo em constante transformação, né? É importante o artista entender também que as coisas não são fixas, né? Que as tendências mudam e todo mundo tem um ciclo na sua carreira, né? Ninguém fica no topo o tempo inteiro. E a gente tem que saber lidar quando a gente está no topo e quando a gente já não está mais. Todo mundo passa por crises, mudanças, né? A Terra está sempre girando, os estilos estão sempre se transformando. Então, a gente saber ter flexibilidade e lidar com isso. E também com as redes sociais, não ficar também só se comparando, e a vizinha do outro é sempre mais verde, e ficar se depreciando, né? Por que o outro tem tantos likes, o meu não tem? Então, assim, você tem que se comparar com você mesmo. Fala, poxa, olha só, antes eu tinha tantos, agora eu tenho... Pô, que legal a minha evolução. Você olhar e ver os outros artistas como uma inspiração, uma referência, mas não como, né, aquela coisa de ficar se comparando e deixar isso te desmotivar, né? Então, fala você, Lafite. Eu acho que dedicar a novos projetos, sempre ter uma coisa, uma carta na manga, sempre ir atrás, apoiar a cena. Você tem que estar apoiando a cena o tempo inteiro. Você tem que estar construindo coisa nova, construindo uma festa nova, construindo um projeto novo, indo atrás de música nova, indo atrás dos artistas que você gosta, sabendo as músicas que você gosta, o porquê que você gosta delas. Que isso vai acontecer naturalmente, as coisas vão acontecer. Se você faz tudo com amor, as coisas acontecem. Tem que ter humildade, né? Nunca achar que você já sabe, né? Eu tenho 25 anos, eu acho que eu sou uma eterna aprendiz. E, tipo, quanto eu aprendo com meus alunos... Só, tipo, né? Sempre se dedicar, dar o máximo e tá ali fazendo, acontecendo e estando presente, e apoiando. Isso aí, gente. Tem que se renovar. Fala, Alice. Bom, eu queria fazer primeiro um adendo, que somos 4 DJs, mulheres e produtoras, pesquisando aqui também sobre o tema, né? Eu vi que hoje em dia menos 30% dos line-ups de festas e festivais do mundo são compostos por mulheres e pessoas não binárias. Então, acho que minha dica vai principalmente para as mulheres, porque o caminho é mais difícil, né? Acho que em todos os segmentos, né, das festas não é diferente. Então, um pouco de tudo que vocês falaram, a persistência é muito importante, você se diversificar, estar dentro da cena, conhecer a cena, né? Ir para além do mainstream, porque tem muita coisa rolando. Então, vai nas festas menores, underground, conheça as pessoas que estão fazendo esse movimento, as músicas novas, estilos novos, sabe? Para além do que está ali no top 10 do Beatport, eu acho que isso vai ser o diferencial para você construir a sua identidade musical. Quando você for fazer um set, a pessoa falar, caramba, que set foi esse? É tipo... Traz a sua essência, mas para você ter a sua essência, você tem que se diversificar, você tem que furar a bolha, você tem que conhecer gente, conhecer música. E acho que é isso que eu falei. Eu sou uma artista independente há 10 anos trabalhando com eventos, 7 como DJ. E esse foi o caminho que eu trilhei, que eu trilho até hoje. Eu sempre busco conhecer coisas novas e pessoas novas. E isso acho que me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje. Eu acho que só uma ressalva que eu gostaria de fazer com isso que você falou. Eu sou grande incentivadora da cena feminina. Quando eu comecei, realmente tinham poucas mulheres, né? Eu comecei como residente da Bunker junto com a Cami. Depois eu formei uma dupla de DJs durante 20 anos.
E parece que as pessoas também pararam de me ver como mulher, porque a partir do momento que eu era uma dupla, eu não era mais mulher. Eu nunca deixei de ser mulher. E eu acho que assim, essa questão de ter mais espaço para as mulheres, acho que a gente também tem que tomar cuidado. Eu nunca fui a favor, por exemplo, de uma coisa de cotas. Chegou um momento que falou assim, Sim. tem que ter uma cota. E aí também a pressão em cima dos produtores de, tem que botar uma trans, tem que botar um negro. Não tem que nada, gente. Não tem que... O negócio é o seguinte, é ir pela qualidade. Tem que ir qualidade. Você Mas não tem tem que ir... gente de qualidade aí... Tem muita mulher de qualidade, tem muita todo trans mundo de qualidade. A gente tem que botar quem a gente acha que oportunidade. tem a ver com o nosso evento. E não porque é mulher, ou porque é trans, ou porque é homem, ou porque é isso. Tem que botar porque está representando. Né? Seja homem, mulher, trans, binário, todo mundo pode fazer. Né? Todo mundo tem talento igual. Eu acho que somos seres de luz, a gente não é sexo, a gente é alma. A gente, acima de tudo, é uma energia. Né? Independente do sexo, ou da cor, ou da religião, ou da classe social, a gente tem que se destacar pelo nosso talento. Né, gente? E as mulheres vêm provando isso. Além da imagem, né, gente? Porque a imagem é importante, mas o que importa mesmo é a consistência do trabalho. Lógico que você tem que se vestir, tem que ter um estilo, tem que ter uma personalidade, né, artística, mas imagem não é tudo, né, gente? Absolutamente. E um fechamento ninguém nunca fez. Seja a primeira. Seja a primeira de muitas. É o que eu falo lá em Aracaju. Nunca teve nenhum artista se desenvolvendo a nível nacional. Então eu vou ser a primeira. Eu vou ser a primeira, que a minha filha vai ser a segunda, e a minha outra geração vai ser a terceira, não importa. Porque quando eu furei a bolha e aí outras artistas começaram a chegar, né, outras mães, nossa, eu consegui entender que dá para ser DJ, mãe, através de você. Que lindo ouvir isso pra mim, sabe? E nem sempre é fácil ser a primeira, Não, né? Às vezes não é mais é. fácil ser o segundo, porque o segundo É. ele já pega as coisas envolvidas. Aí você ser o primeiro, você lançar tendência e quebrar uma forma de consumo, é sempre mais difícil. Porque as pessoas não confiam no novo. Elas confiam no que já conhecem. Já quer fazer o que tá bombando. Né? Aquilo ali Então, funcionou, assim, aquele cara tá bombando, vou fazer também, né? Mas assim, você acreditar no novo talento, né? Por isso que a cena underground alternativa e artistas, né, que tem essa diversidade são tão importantes pra cena. Vai Rafa, abrir para pergunta ou já o próximo? Vamos abrir pra pergunta? Bora. É? Então encerramos. Vamos encerrar aí, gente. Parabéns a todos vocês. Obrigada aí pela oportunidade, tá? Vamos pra cima.